firme. Vamos pregar. João capítulo 14. O versículo é o de número 16 a seguir. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito da verdade, que o mundo não pôde receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Amém, igreja? Feche a Bíblia, coloque no banco, na cadeira, e pegue na mão da pessoa mais perfumada do seu lado. Isso. Aperte a mão da criatura com carinho até ela falar aleluia. Pentecostal que não faz barulho, está com defeito de fabricação. Vamos orar. Senhor, nós te exaltamos, nós te glorificamos, e nós entendemos que dentro de alguns minutos, e mais uma vez, este ginásio ficará pequeno para o tamanho da glória que o Senhor vai mandar do alto dos céus. Os que vieram tristes começarão a saltar de alegria. Os que vieram se arrastando não voltam para casa se arrastando. Hoje voltarão voando nas asas de um novo tempo. E antes que eu comece a revelar os seus segredos, cerque este lugar com a sua presença. Em um raio de 5 quilômetros, onde houver um demônio alojado, eu dou a esses demônios segundos para sumir de fronteiras, porque se não sumirem, serão queimados sob o poder da sua glória, que aqui será revelada. Rasgue o céu sobre nós, manda anjos de fogo descerem aqui, que esses anjos desçam trazendo brasas de fogo nas mãos. Comecem a esparramar estas brasas entre nós, e onde houver um crente cheio do Espírito Santo, pega ele, Jesus, toma ela nas suas mãos agora, agora, meu Senhor, agora, meu Senhor, e mostra o caminho da verdadeira e poderosa adoração. Fala conosco, fica conosco, é o que eu te peço agora e sempre. E toda a igreja diz: os que podem estão no seu assento, aplaudindo a Jesus, porque Ele é bom, porque Ele é maravilhoso. Glória a Deus. Deus está aqui. Queridos, eu vou fazer um pedido antes de pregar. Eu vou pedir para que os irmãos evitem caminhar, a não ser que seja por extrema necessidade, e que a partir desse momento você se ligue no céu, porque se eu conseguir transformar em palavras o que Jesus me deu como sentimento nessa tarde, alguns aqui não vão voltar para casa andando hoje, vão voltar voando de verdade. Tem algum pentecostal nessa reunião? Glória a Deus! Me acompanha aqui o pastor Roberto Marinho, que você já veio cantar. O pastor Roberto morava nos Estados Unidos da América e era músico do pastor Benny, um dos maiores pregadores do mundo. E aí o Roberto deixou o pastor Benny e veio trabalhar com o pastor Benny Rony, que sou eu. Uma irmã ali atrás disse amém. Alguém tem um cascudo na cabeça dela, por favor? Quando a gente fala assim é brincadeira. Os irmãos falaram: não, o senhor não é assim não. Também me acompanha o Lucas, vocês conhecem como Luquinhas, que é um presente de Deus para a minha vida, lá para o nosso gabinete. Doutor Lucas passou na ordem dos advogados, me ajuda muito em projetos, e hoje é meu braço direito e esquerdo lá. De vez em quando eu só tenho que falar para ele, falar um pouquinho baixo, porque ele fala muito alto, já é alto, mas ele chega gritando. Eu falo: calma, Lucas, calma. E eu descobri que hoje que o Lucas cantava isso. O sangue de Jesus tem poder. O Lucas canta. Ah, então acabou. Jesus tirou o dom. O Lucas até para respirar é desafinado. Ele respira desafinado. Brincadeira. Glória a Deus. Escute a música para mim. O texto que eu li, ele é tão antigo quanto antiga é a Bíblia. Mas ele é envolvido num manto de sentimentos e de revelação
E se você não trouxe lenço nessa noite, prepare a manga da camisa, a ponta da gravata, que nós vamos chorar daqui. A Bíblia Sagrada é um livro extremamente anormal. É um livro espiritual. Não tem como se explicar a Bíblia em si. Ela não tem uma tese. Ela não é absoluta em tudo. Não é como qualquer outro livro que você já tenha lido, principalmente livros técnicos, ou até livros de romance, que você lê uma vez e depois só de olhar para a capa você já tem angústia. Você sabe tudo que está escrito lá dentro. Esse livro levou 1600 anos para estar como ele está aqui hoje nas nossas mãos. Imagine vocês que o primeiro escritor, ou o escritor que escreveu o primeiro livro que está aqui para nós, que é o Gênesis, nunca viu o último escritor que escreveu o Apocalipse, que era João. Eles estão distantes quase 2000 anos, são 1600 anos. Mas parece que os dois sentaram numa mesa para conversar como escrever os livros, porque o que um começa, o outro termina. Em Gênesis nós começamos a história do mundo com um casamento entre um homem e uma mulher. O Apocalipse termina com um casamento entre esta noiva que aqui está e o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. Uma vez, em uma das viagens que eu fiz, alguém me perguntou se eu acreditava de fato num livro que tinha mais de 40 autores e era um psicólogo do Brasil. Eu falei para ele, não. Eu disse, então você não crê na Bíblia? Eu disse, creio. Eu disse, a Bíblia é um livro que tem 40 autores. Eu disse, isso está errado. A Bíblia tem mais de 40 escritores. Autor é um só. Está ele assentado num alto e sublime trono nesta noite. Então a Bíblia é esse livro fantástico. O que falta a nós de conhecimento, e hoje eu quero falar para os irmãos, é que a Bíblia não foi escrita para ser um livro comercial. Ela não foi escrita com o propósito de ser vendida. E por isso a Bíblia, ela não está escrita em ordem cronológica. Inclusive alguns textos dentro de alguns livros estão completamente fora da ordem cronológica. Por exemplo, o capítulo 14 do Evangelho de João. Ele deveria estar no capítulo que antecede a crucificação de Jesus. Porque o capítulo 14 é um capítulo de despedida. É um capítulo de memórias. É um capítulo de formatura. Diga comigo, formatura. E antes de continuar aqui, eu me lembrei aqui que quando eu era jovenzinho ainda na igreja, estava no culto ar livre e vi o velho irmão Olainte Gomes, o presbítero, recitar João capítulo 14. E eu me apaixonei pelo texto. E me lembro que mais tarde, 2 ou 3 semanas depois, eu estava com um grupo de jovens e fomos evangelizar na praça. E o nosso líder distribuiu a cada um de nós um bloquinho de folhetos. E o meu líder, ele dizia assim, leia o folheto antes de você entregar, porque vai que alguém lhe pergunta e você vai ter de surpresa. E eu me lembro que o folheto era grande, né? O cabeçalho dele era uma floresta. E o texto era de João 14. E eu comecei a ler. Eu li uma vez, li a segunda, na terceira vez eu fechei os olhos e consegui recitar João 14. E eu falei, recebi um milagre. Veio sobre mim o Espírito da sabedoria. E cheguei no meu amigo que evangelizava comigo, dizendo, olha, eu decorei João 14. Ele olhou para mim e disse, e daí? Eu disse, aí daí que é um milagre. Ele disse, milagre não, todo assembleiano conhece João 14 de cor. E não é mais verdade isso. Os mais velhos conhecem, os mais jovens eu não posso falar. Mas tem uma turma aqui que é capaz de recitar João 14 de cor. Lembra que está escrito lá? Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai, se não fosse assim, vou preparar-vos lugar e virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Olha que texto, que magnífico. Esse texto é vivo. Não saiu da boca do arcanjo Miguel, não saiu da boca do grande Gabriel, não saiu da boca do sábio Paulo, saiu da boca do verbo encarnado, saiu da boca daquele que estava lá na eternidade e nos amou primeiro. Que um dia um apóstolo tentando sintetizar o milagre disse, e ele, mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Antes, aniquilou sua forma divina e desceu entre nós. E se fez carne
e veio aqui viver a nossa vida, experimentar o nosso estilo de vida. João 14 é o final de uma epopeia, é o final de uma temporada, onde um professor se reúne com os seus alunos para dar a eles um canudo de formação. João 14 é isso. E eu não estou aqui usando metáforas, eu estou sendo literal. Jesus era rabi, era chamado de Raboni. Jesus era um rabino. E a palavra rabi, raboni ou rabino tem um único significado: professor. E a palavra discípulo, aluno. Então quem era Jesus? Era o professor. E quem eram os discípulos? Eram os seus alunos. Só que esse professor fez tanta história no seu tempo que a escola dele explodiu em crescimento. Até na Grécia se ouviu falar dele. E aqueles que seguiam as escolas de Sócrates, Aristóteles e Platão ficavam até com vergonha de saber que houve um judeu que fez a sua escola ao ar livre. E houve vezes que diante dele ele tinha simplesmente 5.000 alunos do sexo masculino, adultos, fora mulheres e crianças que também paravam para ouvir o professor ensinar. E ele ensinava com tanta ousadia e com tanta fluência que as pessoas paravam e diziam assim: que homem é esse que quando fala faz o coração da gente bater forte no peito? Ele não vinha com mensagens escalafobéticas, ele não tinha aquelas mensagens futurísticas que davam medo em quem ouvia, como quem já passou os olhos pelo livro do profeta Daniel, Ezequiel ou o próprio Apocalipse. Não, os ensinamentos desse professor eram coisas simples. Quando ele queria ganhar uma multidão, ele dizia assim: certa mulher estava na sua casa varrendo, e as pessoas paravam para ouvir a história. E outra vez ele dizia: certo homem tinha 2 filhos. As suas pregações eram simples, eram rasas, era para que todas as pessoas pudessem entender, da criança ao mais velho. Só que ele não falava da boca para fora. O que ele falava não saía da mente, saía de dentro do coração. Por isso tocava as pessoas. E eis aqui um ensinamento, porque às vezes você escuta alguém pregar e a pessoa tem tanta fluência, tem uma oratória tão prodigiosa, que quando a pessoa termina de pregar, o seu queixo cai e você diz: não é um homem, é uma enciclopédia. E você sai comentando a semana inteira: nossa, de onde ele tirou tanta coisa? Ele atingiu a sua mente. Mas de vez em quando na mesma igreja você vai e escuta um irmãozinho que só tem 2 dentes na boca. É o zagueiro e o atacante. Geralmente ele é analfa de pai e é beta de mãe. E ele começa a falar errado, mas ele vai falando, a mente da gente começa a doer, porque os ouvidos chegam a doer com coisa errada. Mas na medida que ele vai falando, o coração da gente vai começando a pulsar. E daqui a pouco as lágrimas começam a descer dos olhos da gente. E a gente diz: o que é que essa criatura tem? Alguns falam pelo conhecimento racional, outros falam pelo Espírito. E Jesus de Nazaré falava pelo Espírito. E ele ensinava. E ele não era um professor que simplesmente queria ver a sua classe cheia. Não. Nos últimos dias do seu ministério na terra, o colégio apostólico que chegou no seu auge de ter milhares de alunos. Teve uma vez lá em Lucas 10:19 que ele mandou 70 alunos fazerem o trabalho, curar os enfermos, expulsar os demônios. Mas no final do seu ministério, aquela multidão foi se afastando dele. Eu até entendo o motivo, porque esse professor teve dias que ele ficou extremamente bravo. Teve dias que ele deu palavras tão duras e começou a andar. Quando ele olhou para trás, só veio atrás dele 12. E ele parou e disse assim: vocês também não vão embora? Aí um dos 12 disse assim: e para onde iremos nós? Se só tu tens palavra de vida eterna. Olha que coisa bonita. Era um professor bravo, mas era um professor amoroso. Era um professor que até cantava. A gente só não sabe os louvores que ele cantava. Se a gente soubesse, até eu gravava. Até o Lucão gravava. Imagina o louvor que Jesus cantou e a gente falar: esse Jesus cantou. Esse era o mestre da Galileia. E agora, em João 14, ele está ali com seus 12 alunos, que foram até o final da gestação dessa faculdade ao ar livre, uma faculdade que durou 3 anos e meio, uma faculdade comum no Brasil, são 4 anos. Veja, é uma temporada de estudo, literal, 3 anos e meio. E ele agora está aqui em João 14, diante deles.
Ele começa a dizer assim para eles: meninos, chegou um dia em que vocês não vão precisar mais de mim. Eu estou fechando a minha escola e estou passando a chave da escola para vocês. A partir de agora, vocês não precisam mais caminhar comigo, porque vocês participaram de todas as aulas, fizeram todos os trabalhos, vocês foram bem-sucedidos, passaram, tiveram boas notas, e a partir de agora, vocês serão uma extensão de tudo que eu ensinei sobre a terra. Vocês agora podem ir e façam também discípulos. O que era para ser um dia de alegria, de repente se tornou um dia de tristeza. Eu não sei se alguém que já se formou alguma vez, se alguém já se apartou dos amigos da escola. Toda formatura é um misto de alegria com tristeza. Alegria porque você venceu uma etapa da vida, tristeza porque você vai se despedir do professor que você gostava, do amigo que ficou do seu lado. Tem pessoas aqui que quando deixaram a escola nunca mais viram seus companheiros. Alguns mudaram de cidade, de estado, outros mudaram até de país. Então é um dia de misto de alegria com tristeza. Mas para os discípulos de Jesus era apenas tristeza. Se você me perguntar como é que eu sei, está na fala de Jesus: não se turbe o vosso coração. Ele acabou de dizer para ele: vocês passaram de ano, vocês agora vão ser homens que vão ser melhores do que o mestre, e vocês vão fazer discípulos, e vocês não precisam mais de mim. E o coração deles ficou triste. E eu imagino Jesus olhando para dentro deles e vasculhando a mente, tentando entender porque eles ficaram tristes. E eu confesso aos irmãos que só de pensar e me colocar no lugar deles, quando eu preparava esta mensagem, eu chorei também. Pergunte por quê. Só falo se todo mundo perguntar. Imagine você dormir ao lado dele, acordar ao lado dele, tomar café da manhã com ele, almoçar com ele, jantar com ele, jejuar com ele, participar das cruzadas com ele, sentar e ouvir ensinamentos que ele deu somente para vocês. Imagine o privilégio de você estar ao lado de alguém que para você é um super-homem. Como assim, pastor? Estou falando de forma literal. Teve dias que esse professor flutuou no ar perto de alguns deles. Teve dias que ele brilhou como a luz do sol. Teve dias que ele estava em um ambiente onde o céu se rasgou literalmente, e o mundo invisível de Deus se misturou com o mundo físico dos homens. E lá vem Elias e Moisés para falar com ele. Eles viram Jesus levantar paralíticos. Eles viram Jesus abrir os olhos dos cegos. Diante de Jesus, para eles tudo era possível. A fome foi expulsa quando ele multiplicou pães e peixes. Isso depois de uma aula extremamente pesada. Então estar com eles era estar seguro. Jesus era para eles como um porto seguro. E agora, o porto seguro está dizendo: eu vou embora. Vocês não precisam mais de mim. Tudo que eu tinha para fazer aqui, eu já fiz. Vocês lembram quando eu encontrei vocês a primeira vez que eu disse: é chegado o reino de Deus na terra. Mas agora, olha o que eu digo: eis que o reino de Deus está dentro de vocês. Ou seja, quando eu cheguei era só eu e o reino na minha mão. Agora eu peguei o reino e coloquei dentro de vocês. Vocês são o reino. Vocês são os olhos de Deus na terra. Vocês são os ouvidos de Deus na terra. Vocês são a boca de Deus na terra. Vocês são a palavra dele na terra. Vocês são a mão dele na terra. E depois de ter falado tudo isso, eles ainda estão tristes. Eu imagino Jesus tentando imaginar por que é que eles estão tão tristes. Se é apenas pela ausência dele, porque eles vão caminhar ao lado dele. E Jesus percebe que não é isso. Jesus percebe que eles estão inseguros. Então, para fortalecê-los, Jesus dá uma palavra que até pregar ela é difícil. Imagine alguém falar aqui que você pode ser melhor do que Jesus. Vai ter crente que vai dizer: não. Tem crente para mim falar com a gente que já passou e diz: olha, eu sou menor da casa do meu pai, eu sou só um simples crente, mas eu preciso falar. A pessoa se humilha tanto. Agora imagina alguém chegar perto de você e falar assim: você vai ser melhor do que Jesus. Isso soa como heresia, mas não é. Porque o sonho de todo mestre é que o aluno se torne melhor do que ele. Sim ou não? O sonho do pai é que o filho vá onde ele não foi. Sim ou não?
Jesus fez isso também. Ele chegou diante dele e disse assim: vocês estão inseguros por causa dos milagres que eu fiz? Então olha o que eu vou dizer para vocês: vocês farão os milagres que eu faço, só que vocês farão obras maiores do que aquilo eu fiz. Você consegue entender isso? Não, eu vou tentar melhorar. Imagina que eles viram Jesus chegar num cemitério, mandar tirar a pedra da tampa de uma caverna, olhar dentro da tumba e gritar para um morto de 4 dias. Um morto que já estava podre, um morto que já estava cadavérico, um morto que já estava comido por bichos, fedendo. Eles viram Jesus olhar para dentro da tumba e falar assim: Lázaro, sai para fora. E o morto saiu vivo. Aí Jesus está falando para eles: eu trouxe Lázaro depois de 4 dias, mas vocês farão obras maiores do que essa. Consegue entender isso? Não consegue? Como a história então? Ele levantou paralíticos, mas ele está dizendo: vocês farão obras maiores do que essa. Ele abriu os olhos de cegos, mas ele está dizendo: vocês farão obras maiores do que essa. Mas tem uma coisa que Jesus fez que até eu tremo só de imaginar. Tem uma coisa que ele fez que foi isso, o motivo que deixou os religiosos do seu tempo atormentados. Porque paralítico andar, eles já tinham visto. Havia curandeiros em Israel, até era uma terra santa. Eles já ouviram falar de mortos que ressuscitaram. Alguns inclusive tocaram em ossada de mortos e ressuscitaram. Eles conheciam histórias dessas. Mas esse Nazareno entrou naquela terra trazendo uma coisa que eles nunca tinham ouvido falar. Ele chegou diante de uma pessoa e disse assim para ela: perdoá-los estão os seus pecados. Isso atormentou os homens, porque eles não acreditavam que alguém poderia perdoar pecados. Tanto é que no dia que Jesus falou esta palavra, ele estava diante de um paralítico que foi colocado dentro de uma sala por 4 amigos. E ele então olhou para o paralítico e disse: perdoados estão os seus pecados. E alguém do lado de fora murmurou no coração. Jesus leu o coração e disse: o que é mais fácil dizer? Aí esse homem: levanta, toma a tua cama e anda, ou perdoados estão os teus pecados? No coração eles disseram: é mais fácil falar que perdoados estão os seus pecados, porque a gente não vê. Então eu vou fazer o mais difícil. Jesus diz ao homem: levanta, toma a tua cama e vai embora. Você está curado. Ele perdoou o pecado. E sabe o que ele diz? Eu perdoei pecados, mas vocês farão obras maiores do que essa. Você consegue imaginar isso? Você é um ser humano de carne e osso, comedor de arroz, feijão e bode assado, que só tem aqui no Piauí. Tomador de cajuína, que só tem aqui também no Piauí. Eu gosto desse negócio. Você ser capaz de estender a mão sobre um pecador à beira da morte, ou no início da vida, e falar para ele: perdoados estão os teus pecados. E a pessoa instantaneamente ter o nome arrancado do livro da morte, do inferno, e ter o nome dela escrito na hora no livro da vida do céu. São essas as autoridades, os poderes que Jesus deu a eles, e nem isso deixou eles felizes. Então Jesus vasculhou dentro deles, pastor, e entendeu o problema. Não é que eles viam nele apenas um porto seguro, não é que eles queriam ficar vendo milagres. Eles não queriam ficar sem a presença dele. Eles estavam apaixonados não pelos milagres, não pelos ensinamentos. Eles se apaixonaram por ele, porque ele era suficiente para eles. Você já gostou de alguém de graça? Alguém já gostou de alguém de graça? Você tem um amigo que é chato? Não, só eu tenho. Aqui no Piauí não tem gente chata. Você tem um companheiro de ministério que ele só te dá trabalho, mas você gosta do camarada de graça? Alguém tem isso na família? Tem? Pois bem, os discípulos gostavam dele de graça, se apaixonaram por ele, não queriam ficar longe dele. Aí Jesus disse: agora eu entendi porque vocês não querem que eu vá embora, e eu já vou resolver o problema. Vocês não querem que eu vá porque não querem ficar longe de mim, né? Vocês não vão ficar longe de mim. Eu não vou deixar vocês órfãos. Eu vou, e quando eu for, um outro vai vir. A palavra outro na língua grega, dita por Jesus, significa um gênio de mim mesmo, alguém idêntico a mim, um que é semelhante a mim. Jesus estava dizendo: quando eu for, virá um outro.
E esse outro é gêmeo comigo. Ele é igualzinho a mim. Ele não é maior do que eu e não é menor do que eu. Ele não é maior do que o Pai e não é menor do que o Pai. Porque assim como eu e o Pai somos um, eu e ele somos um também. E eu vou mandar isso para vocês. E Jesus leu a mente deles, porque eles estão perguntando aqui dentro, não com a boca, porque eles deviam estar com medo, mas quem é igual ao Senhor? E aí Jesus disse: eu enviarei para vocês um outro Consolador, o Espírito de verdade. Não é Espírito da verdade. Vou enviar para vocês um Espírito de verdade. Essa palavra Espírito está na sua Bíblia com o E maiúsculo, portanto é nome próprio. Aplica-se a alguém e não a alguma coisa. Aplica-se a alguém que tem caráter e não a algo. Por que eu digo isso? Porque muitos crentes não conhecem o Espírito Santo. Não, pastor, eu conheço. Você conhece, eu ouvi falar. Você, como um papagaio, decorou falas e fala sobre ele, mas você não sabe quem é ele. Que se você soubesse quem era ele, você não estaria me olhando com essa cara feia, parecendo que foi batizado num pote de vinagre. Se você é pentecostal, assembleiano raiz, conhecesse ele, não estaria com essa boca travada, essa boca de aço, essa língua de ferro, esse queixo de concreto até agora. Se você soubesse quem é ele, você sabia que ele já está aqui. E se ele está aqui, não importa se o pastor Marco não prega, se o Roberto não canta, se o Lucão não canta. O que importa é que ele está aqui. Eu não posso te confortar, mas ele pode te confortar, ele pode te consolar. E Jesus vai revelando um Espírito de verdade, porque há muitos espíritos tentadores, há muitos espíritos desencarnados, e isso é redundância. Existem espíritos que se fantasiam, e esses não são como ele. Esse é de verdade, porque naquela época já viu espíritos que caminhavam por aquela terra: Baal, Astarote, Azera, Marduk, os deuses da Mesopotâmia antiga, todos eles metamorfoseados em anjos caídos, em demônios. E eles se manifestavam, mas não eram de verdade, porque deixaram a verdade celeste. Agora Jesus está dizendo: eu vou enviar para vocês um Espírito de verdade. Porque os outros só descem sobre cavalos, esse não descerá sobre cavalo, porque cavalo ou dá coisa ou você é obrigado a pegar ele pelo cangote. Esse Espírito não precisa montar em você. Ele não vai pegar a sua cabeça e girar para cá, para lá. Ele não vai te conduzir de maneira violenta. Não, ele não desce sobre cavalos, ele desce sobre ovelhas do pasto do seu pastor. Esse Espírito não é um Espírito comum, ele é santo. E por ele ser santo, vocês devem se lembrar do que Jesus já havia ensinado aos seus discípulos: se pecardes contra o Pai, terão perdão. Se pecardes contra o Filho, terão perdão. Mas se pecardes contra o Espírito Santo, não terão perdão nem hoje, nem nunca mais. A blasfêmia contra o Espírito Santo. Tem assembleiano que quando escuta isso faz até o sinal da cruz. E tem que fazer mesmo. Porque a linha é muito tênue, pela falta do conhecimento. Qual é o pecado de blasfêmia contra o Espírito Santo, pastor? É só ler o texto que Jesus aplica essa palavra. Ele havia acabado de fazer um milagre, e tinha uns religiosos lá que olharam e disseram assim: ele está fazendo esses milagres porque tem um demônio dentro dele. A blasfêmia contra o Espírito Santo é atribuir ao diabo uma obra que é Deus que está fazendo. E quando eu disse que a linha é muito tênue, o crente tem que tomar cuidado. Principalmente os mais jovens, que têm na sua mão um aparelho como esse, que passam o dia inteiro no seu TikTok rindo das piadinhas que fazem com o movimento pentecostal. Quando pegam as pessoas rindo e debochando de línguas estranhas, quando pegam um crente que está diante do Espírito e por algum momento ele é tomado por uma adoração extravagante, ele marcha, faz algumas coreografias que quando eu era criança nos ensinaram a respeitar. Lembro-me de um velho pastor que não sabia ler nem escrever. Ele dizia para mim: o que você não entende, fecha os olhos e se cala. Eu disse: por quê? Porque se você não tem o dom de discernir espíritos, você não deve julgar o seu irmão.
Discernir espírito é você olhar e aquilo ali é um demônio. Se vê que é um demônio, vai e expulsa. Agora, se você está vendo e não está entendendo nada e está querendo rir, é melhor fechar os olhos. Porque se aquela criatura estiver diante do Espírito Santo, e o Espírito Santo estiver bailando com ela, se estiver deixando ela com a aparência de quem está embriagado, porque foi isso que aconteceu no dia de Pentecostes, ou não? As pessoas olharem que os crentes parecem que estão bêbados a uma hora dessa do dia. Eu só conheço um bêbado quando ele está fazendo alguma coisa muito esquisita, você sentiu o cheiro da maldita manguaça na boca dele. E quando falaram que aqueles crentes que estavam diante de uma coreografia espiritual, adorando, pulando, gritando, sabe Deus fazendo mais o quê? Pedro pulou no meio da multidão e defendeu eles, dizendo: aqui não tem ninguém bêbado. O que está acontecendo aqui é o que foi dito pelo profeta Joel, que disse: nos últimos dias, diz o Senhor, derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas terão visões, vossos jovens, os velhos terão sonhos. Se você não tem entendimento, deixa eu te dar um conselho: fica quieto. Eu estava no podcast dando uma entrevista e eu comentei qual é o problema dos avivamentos. O problema do avivamento é que todo avivamento é como uma criança que nunca comeu mel. Ela começa a comer mel e ela come até se lambuzar, ela se descontrola. Se não tiver alguém para cuidar dela, daqui a pouco ela vai ter uma dor de barriga. Quando a glória de Deus se mistura com a terra, e isso é raro, mas acontece, quando vem sobre a igreja um tempo de despertamento, um tempo de muita oração, de profecias, de revelação, o que falta aos nossos líderes é a paciência de cuidar dos meninos que estão comendo mel. Paciência de chegar neles e chamar num canto separado e ensinar. Não chamar a atenção publicamente para matar o ministério dele ou dela. Ah, Jesus, olha o que Deus me fez lembrar. Eu lá no salãozinho da Rua 1 e Deus tomou a irmã Maria de Paula. A irmã Maria de Paula deu uma chama até mim e disse: assim diz o Senhor, vou eu te usar tanto, mas tanto, que vai chegar um dia que eu vou te usar e você vai pregar para cima, para baixo, para a esquerda, para a direita, para frente e para trás, ao mesmo tempo, diz o Senhor. Eu entrei no Espírito, adorei. O único presbítero da nossa igreja que tinha teologia estava no culto. Mestre em teologia. Ele pegou um sininho, chacoalhou, mandou todo mundo que está e disse: irmã Maria de Paula, Jesus te usa muito, mas hoje não foi ele que te usou. E eu vi o semblante daquela velha descaindo. E ele falou para ela: a senhora pregou uma heresia. E ela disse: hereu o que, meu filho? Heresia. Ela disse: o que é isso? É o que leva o homem para o inferno. Ela disse: eu não falei nada que leva o homem para o inferno. Ele disse: falou. A senhora falou que esse menino vai ser Deus. Ela disse: eu não falei não. Eu falei que Jesus falou que vai usar ele para cima, para baixo, para a esquerda, direita, para frente, para trás, ao mesmo tempo. Ele deu um sorrisinho sarcástico e disse: isso é ser Deus. Porque só Deus pode sair de cima e embaixo, à esquerda, à direita, na frente e atrás, ao mesmo tempo. Ele não é onipresente, nem o diabo é. Ele deu um ensinamento de teologia. Toda a igreja ficou em silêncio. Eu fiquei com vergonha. A irmã Maria de Paula nunca mais profetizou. Eu virei motivo de chacota, porque os meninos chegavam em mim na igreja e falavam: e aí, Deusinho? E aí, ô onipresente? Mas o tempo passou. E um belo dia, eu estou descendo do púlpito da igreja. Eu já era pastor, já tinha pregado em boa parte do mundo. E o presbítero ainda era presbítero. Descendo pelo corredor da igreja, no fim do culto, a escadinha do púlpito, quando eu estou no meio do corredor, quem é que eu encontro na minha frente? Irmã Maria de Paula de um lado e o presbítero do outro. E Jesus disse: meu filho, o que eu não te revelei até ontem, te revelo agora em 5 segundos. E ele me fez lembrar de toda a cena e eu senti a presença do Senhor. Eu chamei o presbítero e a irmã Maria de Paula, sentei os dois no banco e ele disse: hoje é o dia do Senhor pedir perdão a essa velha. E ele falou: perdão pelo quê? Quem bate esquece. Ela sabe. Lembra, irmã Maria de Paula? Eu tenho mágoa aqui até hoje. Nunca mais profetizei, porque o Senhor matou meu ministério. E eu disse: também, o Senhor vai falar heresia, vai falar que isso ia ser Deus. Começou a discussão. Eu disse: pai, o Senhor tem que pedir perdão a ela. Ele olhou para mim e disse: você é famosinho, mas você não é Deus não.
Eu disse: essa mulher nunca disse que eu seria Deus. E ele falou: e falar em cima, embaixo, para a esquerda, para a direita, para frente, para trás, não é onipresença? Eu disse: não. Eu disse: é o quê? Eu disse: é tecnologia. Caiu a ficha aí? Não. Vou falar de novo. Não é onipresença, é tecnologia. Eu disse: nem o senhor, nem ela sabia que Deus ia me dar um ministério com DVDs, com VHS, com fita cassete, com livros, com YouTube. Quer ver? Quem aqui já assistiu uma pregação minha aí? Os irmãos são capazes de recitar, mas eu nunca tive com você. Tem crente quando me encontra para mim, chama de Marquinha. A intimidade é tão grande que eles me veem todo dia pregando. Eu já sou da família. Mas como assim? Eu não fui na sua casa. Quem não viu pregar uma fita de pregação chorando de noite, de tarde, de dia, de madrugada, num domingo, uma segunda? Pois bem, só Deus sabe enquanto eu estou pregando aqui agora para os irmãos, quantas pessoas estão acessando meu canal no YouTube. Só Deus sabe agora quantos 18 milhões de seguidores que eu tenho nas redes sociais estão entrando em uma das minhas vidas para assistir uma pregação. Eu estou pregando aqui no Piauí. Quantos caminhoneiros estão cigando as vicinais desse país na boleia do caminhão, escutando o sonho de José, quando vale o amigo, o dia da aprovação, destronando Satanás, a arca da misericórdia. Quantos crentes ao redor do mundo? Ao redor do mundo, porque os meus DVDs foram transformados, traduzidos, dublados em inglês e espanhol. Ao redor do mundo, mais de 30 milhões de pregações. E olha o que Deus fez. Hoje eu, Marco Feliciano, continuo sendo comedor de arroz e feijão. Sou ser humano. Mas hoje eu prego em cima, embaixo, para a esquerda, para a direita, para frente e para trás, ao mesmo tempo. Não sei se você está sentindo, mas meu corpo está todo arrepiado. É o Senhor Jesus me trazendo aqui para te dizer: o que eu falei, vou fazer. Não interessa o que dizem os homens, não interessa o que diz a letra fria, não interessa o que diz a política, não interessa o que diz as pessoas que não têm nada a ver com a sua vida. O que importa é o que eu falei para você. Se foi Deus que falou para você, passa o céu, passa a terra, mas as palavras dele não podem cair. Deixa eu só saber se eu estou pregando no lugar certo. Alguém aqui tem uma promessa de Deus que ainda não aconteceu na sua vida? Então chacoalha a mão aqui em cima e coloca a mão no ombro de quem está do seu lado, por gentileza. Isso, agarra essa criatura. Tem gente que vem para me obedecer, parece que está morto, morreu. Agarra a pessoa do seu lado, chacoalha ela até ela ficar irritada, por favor, irrita ela. Isso, chacoalha com vontade. Diga para ela: Deus te trouxe aqui para isso. Sacode ela, sacode. Diga: para isso, para sacudir as suas experiências, para sacudir as suas promessas, para sacudir a sua intimidade com o Espírito Santo. Foi para isso que ele te trouxe aqui. Deus está aqui. Escute. Eu já preguei em quase 100 países do mundo. E no Brasil, em mais de 4.000 municípios. Eu conheci muitos santos, homens e mulheres de Deus, ousados e insanos. Mas eu não encontrei ninguém até hoje que foi capaz de bater no peito e falar assim: Marco, eu entrei no rio do avivamento de Deus e consegui tocar o fundo. Não achei ninguém que conseguisse ter o fôlego para dizer assim: olha, eu já vi de tudo. Eu não vi de tudo. Você já viu de tudo? Você é assembleiano? Quantos assembleianos eu tenho aqui? Você já leu o livro Diário de um Pioneiro, de Daniel Berger? O Gunnar Linder? É um dos dois. Você já leu o livro Gunnar Linder? Você já leu o livro? Você sabia que o fundador da Assembleia de Deus deixou escrito no livro? Eu estava pregando em Belém num certo culto. Deus me mostrou um homem no meio da igreja e falou comigo: Espírito, estenda a mão sobre ele. E eu estendi a mão para o homem flutuou no ar. Isso no livro que eu li em 1990. Comprei uma edição nova do livro. A CPAD fez uma correção no livro e tirou a palavra flutuar, porque ela é muito mística.
Aí colocaram, eu estendi a mão e o homem foi erguido do chão bem alto. Ficou do mesmo jeito. Eu não vi ninguém flutuar ainda. Quem sabe nessa noite? O que eu quero dizer com isso? Que nós engessamos o Espírito Santo. Nós não conhecemos profundamente. O Espírito que Jesus está dizendo que vai mandar para eles é um Espírito que vai adornar a igreja. A função do Espírito Santo é convencer o homem da justiça, do juízo e do pecado. Mas isso para o ímpio, para a igreja não. A função do Espírito Santo para a igreja é adorná-la, é vesti-la para o grande dia do casamento. Ou esquecemos, meus irmãos, lá de Gênesis capítulo 25, 26, quando Abraão manda Eliezer buscar uma noiva para o seu filho Isaque. Lembra das velhas pregações? Quando falávamos dos tipos e mistérios da Bíblia, que Abraão representa Deus Pai, que Isaque representa Jesus, que Eliezer representa o Espírito Santo e que Rebeca representa a noiva. Alguém lembra como foi que Eliezer foi buscar a noiva? Ele levou camelos, e os camelos tinham joias de prata, joias de ouro e vestidos dentro de cestos para trazer a Rebeca até Isaque. O Eliezer primeiro trocou as vestes dela, depois ornamentou ela com joias de ouro e joias de prata. Isso não está escrito na Bíblia apenas como uma historinha. Isso era a luz do que aconteceria. O Espírito Santo está entre nós. E o que ele veio fazer? Ele veio trocar as vestes da noiva. E ele veio dar joias de prata e joias de ouro. Diga comigo prata. Diga comigo ouro. O que são as joias de prata? Os frutos do Espírito. Gálatas capítulo 5. São 9 os frutos do Espírito Santo. E o que são as joias de ouro? São os dons do Espírito Santo. São os 9 dons do Espírito Santo. Existem 9 dons do Espírito e existem 9 frutos do Espírito. Existem as vestes. Tudo isso para nós. Como é que vocês acham que a Assembleia de Deus cresceu nesse país e pelo mundo? Porque ela tem homens importantes? Porque tem homens poliglotas? Porque tem homens com anel de formatura? Porque temos muito dinheiro? Não! A Assembleia de Deus no Brasil cresceu por causa de homens e mulheres que mal sabiam ler e escrever. Mas quando dobravam o joelho no chão, os céus se rasgaram em duas partes e o Senhor Jesus operava no seio da igreja. Eu não sei vocês, mas eu, Marco Feliciano, ando muito saudosista. Eu acho que é a minha barba branca, pastor. Não sei se é porque eu já sou avô e fico lá brincando com a minha netinha Aurora. A minha geração não se preparou para envelhecer. A minha geração se preparou para o arrebatamento. Eu tive amigos que não estudavam, porque o pastor dizia: não estude que Jesus está voltando. Como Jesus não voltou, a minha geração se perdeu. Como a minha geração se perdeu e ela não tem mais aquilo que a geração antiga tinha, tiveram que mudar a homilia do culto, tiveram que mudar o estilo de pregação, tiveram que mudar até o estilo de música. Porque as pessoas modernas não querem culto, querem entretenimento. Um pregador de terno e gravata já não inspira mais ninguém. Tem que ser a nova safra de coaches. Essa é uma coach. Os menininhos bonitinhos, com a perninha cruzada, olhando bem para a câmera e dizendo: não importa o que você fez no verão passado, Jesus te ama. Você é fofinho. Me dá uma raiva, me dá uma ira santa. Já desse, eu li um Twitter de uma menina chamada Bruna Marquezine. O pessoal que acompanha a mídia sabe quem é. Ela namorou o Neymar, e o Neymar foi numa igreja, ela também foi. De repente todo mundo virou crente. Aí ela postou um Twitter assim: Jesus é um cara legal, mas a turma dele é que soltou um palavrão que eu não tenho coragem de falar. O dia que eu li e entendi. Levaram ela para uma igreja que falaram assim para ela: venha como está. Porque Jesus te ama como você está. Não importa se você vai para balada, se você fuma, se você
bebe, se você se prostitui, se você fornica, não interessa, venha como está. Quem é que não quer um Jesus assim? Aí ela veio, e ela ficou numa igreja que aceitava daquele jeito. Mas ela começou a frequentar outras igrejas. E chegou numa igreja que alguém disse assim para ela: venha como está, mas não pode ficar como veio. Entendeu aí? Vou falar de novo. Venha como está, mas não pode ficar como veio. Não pode fazer isso, não pode fazer isso, não pode fazer isso, não pode fazer isso. Apresentaram para ela um Jesus Salvador. Quando apresentaram para ela um Jesus que é Senhor, ela não aceitou. Porque Jesus é Salvador de todos, mas é Senhor de poucos. Só pode chamar Jesus de Senhor aquele que está disposto a falar: sim, Senhor. Não pode, sim, Senhor. Não vai, sim, Senhor. Não vai, sim, Senhor. Sim, Senhor. Jesus é Salvador de todos, mas não é Senhor de todos. Quem foi falar para ela e pegou pesado, ela disse que a patota de Jesus é chata. Somos nós. As coisas foram modificando com o passar do tempo. E chegamos nesse momento em que estamos vivendo. Talvez aqui no Piauí seja uma exceção, mas eu viajo todos os dias. Ontem eu preguei em Brasília, hoje eu estou aqui, amanhã eu prego no Rio de Janeiro, sábado eu prego no Rio Grande do Sul. Eu faço esse país inteiro. Em todos os lugares que eu vou, a presença e a unção do Espírito Santo desapareceu. Tente lembrar aí a última vez que você ouviu alguém interpretar línguas estranhas. Tente. Talvez aqui em cima alguém ainda se lembre, aqui para baixo, muitos nem sabem do que eu estou falando. Tente lembrar a última vez que você ouviu um testemunho de alguém que foi arrebatado ao céu e voltou para contar o que viu. Ou será que tudo isso era mentira? Será que era tudo mentira na minha época? Na minha época tinha essas coisas. E não faz muito tempo, são 25 anos atrás. O que aconteceu conosco? Ficamos órfãos. E não é porque Deus não quer. É porque nós não estamos preparados para recebê-lo. Por que não, pastor? Porque Ele é santo. O Espírito de verdade que o mundo não pode receber porque não vê, nem o sente, mas vós o conheceis. E aí Jesus vai dar um ensinamento bifurcado. Diz assim: vós o conheceis, e Ele estará convosco. E Ele estará em vós. É um ensinamento bifurcado. São dois ensinamentos em um. Ele está dizendo: quando Ele chegar, a princípio, Ele vai ficar com vocês. Se tudo der certo, Ele vai deixar de estar com vocês para estar em vocês. Duas maneiras de ter a presença do Espírito Santo: Ele do seu lado, ou Ele dentro de você. A diferença da nossa geração para a passada: a nossa tem o Espírito Santo do lado. A antiga tinha o Espírito Santo dentro. Por que eles tinham o Espírito Santo dentro? Porque eram santos de verdade. Vigiavam no falar, vigiavam no que olhavam, oravam e viviam para Deus. Não ficavam sonhando com nada nessa terra. Tudo para eles era o céu. Tudo que faziam era para a glória dele. Tudo que queriam era a presença dele. Vocês perceberam que não cai mais endemoniados as nossas igrejas? Gente, lá naquele salmozinho que eu nasci, era demônio todo dia. Eles, meus amigos, falam: quem será que vai estar no culto hoje? A gente já sabe os nomes dos demônios tudo de cor.
E elas têm pessoas diferentes. Um dia desse eu participei de um debate e falávamos sobre manifestações sobrenaturais, sobre demonologia, satanologia, angelologia. E alguns, astranhos, pastor, começaram a dizer: na verdade não existe manifestação de demônios, isso aí são reações psicossomáticas de um cérebro adoentado. Outros viram isso aí em esquizofrenia. Outros diziam que era uma catalepsia espiritual. Tem que procurar no dicionário para você saber o que é isso. Aí teve um que teve a paixão de dizer: não, na minha igreja não cai ninguém demoniado, porque ela é muita unção. Eu baixei a cabeça e falei nos dentes: mentira, que eu já preguei lá. Eu sei que não tem essa unção toda, não. Aí perguntaram para mim: Feliciano, qual é o seu pensamento disso? Meu pensamento é que os demônios estão congregando conosco, viraram membros da nossa igreja. É sério? Como assim, pastor? Nada mais nos provoca. O que é uma manifestação demoníaca? O que é uma manifestação de uma pessoa que fica possessa? O que é uma manifestação? Manifestação se traduz por protesto. Vocês não viram manifestações pelo Brasil? O que são as manifestações que nós fizemos? Protesto. O que é uma manifestação demoníaca? O Espírito está dentro da pessoa. Como o Espírito Santo deveria estar dentro de você, o Espírito do diabo está dentro da pessoa em conversa. Aí a pessoa vem para um culto como o nosso e senta. Antigamente era um perigo sentar na igreja. Pergunte por quê? Só para o seu não perguntar. Do seu lado tinha uma irmã que só orava. Do outro lado alguém que jejuou o dia inteiro. Aqui atrás alguém que está buscando a presença do Espírito Santo. Aqui na frente o crente que não para de falar glória, glória, aleluia, aleluia, glória, glória. O ambiente ia ficando saturado com a glória de Deus e o diabo começa a protestar. Para protestar ele tem que se manifestar. Quando ele se manifesta, o pastor sai em nome de Jesus e o diabo tem que ir embora para o inferno. O que acontece nos nossos cultos é tão tacanho, é tão pequeno, que não faz nem cócegas do diabo. Você acha que eu estou mentindo? Se você tivesse a coragem agora de olhar de canto de olho para a esquerda, bem rápido, e para a direita, você entendeu o que eu estou falando? É só de canto de olho, não viu? Pessoas são pessoas descobrem. Olha a pessoa do seu lado, olha que a pessoa não para de abrir a boca de som. A outra não para de mascar essa desgraça desse chiclete. Tem casaizinhos aqui, eu não conheço, eu não entrego, porque eu já olhei umas 5 vezes, eles me entendem. O rapaz está abraçado com a moça, passando a unha nas costas dela, falando no ouvido dela, sabe Deus o que? As pessoas perderam completamente o temor, perderam completamente o senso do que é culto, do que é estar na igreja. Isso aqui não é a casa da mãe Joana, isso aqui é a casa do eterno Deus de Israel. Sem santidade não tem glória. Pastor, o senhor está pegando pesado demais, eu nem comecei ainda. O senhor me trouxe hoje aqui para te dizer que ele quer você de volta. Ele quer você de volta. Ele não aceita perder a senhora para a novela, não aceita perder você para o TikTok, não aceita perder você para aquele blogueiro, aquele youtuber. O senhor não aceita perder você mais para as séries da Netflix. O senhor não aceita perder você mais para o seu time de futebol. O senhor quer você de volta. Ele quer você de volta. Ele quer você adorando, falando em línguas, profetizando, interpretando línguas. Alguém acredita que o Espírito Santo pode deitar a operar? Só quem acredita deu um grito daquele capaz de acordar a cidade.
jornal nacional. E as pessoas sempre falam, ó, morreu, agora acabou. Já me mataram um monte de vezes, fizeram até enterro. Só não conseguem fazer a missa do 7º dia. Quando chega lá para rezar, ele já ressuscitou. Cadê? Tá de novo pregando lá. Aí as pessoas falam assim, qual é a sua força, pastor? Minha resposta é tão simples. É simples, os meus pés estão fincados em uma rocha. O que é estar fincado em uma rocha? Os meus olhos viram, os meus ouvidos ouviram, e o meu coração sentiu. Quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não consegue viver. Deus é real. Ele é real para mim. Alguém pode até apontar o dedo e falar, o senhor mudou, pastor. Mudei, eu tenho 50 anos. Os crentes ficam ainda lembrando de mim quando eu era garoto, dava aqueles golpes de Kung Fu. E mano, pastor, o senhor não é mais o mesmo, o senhor não tem mais unção, o senhor não dá mais golpe de Kung Fu. Eu não consigo. Eu tentei, travou a coluna. Roberto não é só meu ministro de louvor, ele é meu enfermeiro. Me dá injeção, me dá os remédios. 14 comprimidos por dia para dormir. Envelheci. A embalagem envelheceu. Mas se você tivesse entrado aqui de olhos fechados e só ouvisse a minha voz, você ia falar, a voz é do menino da Vila Patu ainda. Eu nunca me afastei do Pentecoste. Aliás, eu só sou onde estou por causa do Pentecoste. E eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todos. Eu ainda subo um monte para orar. Eu ainda oro de madrugada, às 3 horas da manhã. Eu ainda tenho meu matinal com Deus. De Brasília até chegar aqui, eu li 41 capítulos do livro de Jó. Faltou um capítulo para terminar o livro. Se eu não me alimentar, se eu não reabastecer a minha alma, se eu não me aprofundar na amizade que eu mantenho com o Espírito Santo, eu serei uma presa fácil para o diabo. O diabo não respeita as pessoas porque as pessoas são inteligentes ou ricas. O diabo está se lixando se você fala how are you. O diabo só se preocupa com quem é canela de fogo. Pegou essa linguagem é minha, lá na roça. Canela de fogo. Crente de oração. Se você é assembleiano, aceita o pacote completo. A Assembleia de Deus é uma igreja mística. É uma igreja que acredita em dons espirituais. E se não está acreditando, tem alguma coisa errada acontecendo. O Espírito Santo vai vir sobre vocês. Ele estará convosco e depois estará em vós. Lá em João capítulo 20, versículo 21, Jesus está ressuscitado. Ele chama os 11 porque o 12º tinha se matado. E ele faz assim sobre eles. E tendo assoprado sobre eles, disse: recebei o Espírito Santo. Jesus nos vestiu com o Espírito Santo. Em Lucas 24, 49, Jesus ressuscitado vai dizer a eles: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos, vestidos de novo. Em João 20, Jesus vestiu eles. O Espírito Santo entrou dentro deles para a salvação. Agora Jesus diz: vocês precisam ficar lá em Jerusalém, porque eu vesti, agora eu vou revestir vocês. E estavam todos reunidos no mesmo lugar, quando de repente veio do céu um som, como de um vento forte e impetuoso, que encheu a casa onde estavam assentados. Foram vistos por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem.
todos. Atos 2, Atos 4, Atos 5 e 6. Em Samaria, dá um charme, foi serviço da ceia para as viúvas e para os órfãos. Chegou lá, o povo começou a perguntar para ele: Filipe, como é que é essa história de evangelho aí? Filipe, mas eu sou Tiago. Filipe, eu vou pregar. E pregou com tanta condição que a cidade se converteu. Pedro e João tiveram que ir lá para ver como estava na igreja. A Bíblia diz: Pedro e João, tendo orado por eles, caiu sobre todos o Espírito Santo. Atos capítulo 10. Pedro chegou na casa de Cornélio sem torcida organizada, sem fundo musical. Chegou na casa de um pagão, um adorador de imagens. Estava Cornélio, a esposa, os filhos, os empregados e alguns amigos. E Pedro começou a pregar. Eu vou deixar Pedro falar. E enquanto eu pregava, o Espírito Santo caiu sobre todos os que estavam lá dentro. E todos foram batizados com o Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito Santo nos concedeu de falar. Atos dos Apóstolos, capítulo 19. Paulo chegou na cidade de Éfeso e encontrou 12 crentes. 12 o quê? Olha que pergunta esquisita para o pastor. Vocês conhecem o Espírito Santo? Olha a resposta deles. Pior ainda, nós nunca nem ouvimos falar que existe tal Espírito. E vocês acreditam no quê? No batismo de João. E a Bíblia diz: e Paulo, impondo a mão sobre os 12, todos foram cheios do Espírito Santo. Pergunta que eu faço: por que eu estou pregando aqui já 1h30? Já teve gente que chorou, tem gente que falou em línguas, e tem gente que não consegue nem levantar um dedinho. Porque na Bíblia o Espírito Santo descia sobre todos, e nas nossas reuniões é só sobre meia dúzia. Vai continuar dizendo que a culpa é do pregador? A culpa é do cantor? Ah, vai dizer que o Espírito Santo não te quer. Vai falar que ele escolheu alguns que são especiais, xodós dele. Não. Ele quer, mas ele é um cavalheiro. Ele não força a porta, ele não empurra a porta. Quando você entrou nesse ginásio, ele estava lá na porta te esperando. Você passou por ele. Eu imagino ele apertando as mãos como uma criança ansiosa para receber um presente. Ele olhou para você e deve ter dito: quem sabe é hoje. Quem sabe hoje ela volta, ele volta, eles voltam a acreditar. Quem sabe hoje eles voltam a orar. Quem sabe eles voltam a falar em línguas. O beabá da fé pentecostal, orar em línguas estranhas. Nem isso a gente tem mais. Para ter o batismo do Espírito Santo tem que marcar um culto especial e tem que trazer um agitador de água, senão o anjo não desce. Ele está aqui. Ele é real. Ele é amigo. Ele quer voltar. Ele quer voltar a levar ao céu a sua adoração extravagante. Aquele seu grito desengonçado. Aquela sua mãozinha erguida para o céu. Aquele seu bater de pés no chão. Aquela coreografia assim que a senhora fazia, o senhor fazia. Ele quer isso de volta. O que o senhor quer, pastor? Eu estou provocando você. Eu estou tentando te arrastar para perto dele de novo. Porque hoje você está aí todo bonito, tem carro, tem família, tem riqueza, tem dinheiro, tem ouro e prata, mas não tem mais o levanta e anda. Não tem mais as revelações, não tem mais as promessas. Ele não mudou. Ele está aqui nessa noite. Glória a Deus. Pastor Jairo, o Espírito Santo quer voar sobre esta cidade. Por quê, pastor? Porque Fronteiras pode ser um polo de avivamento para 3 estados: Pernambuco de um lado, Ceará do outro lado, Piauí daqui, e só Deus sabe perto de quem você está sentado agora. Porque se o Espírito Santo encontrar guarida nesse
coração aí, ele catar esse ser humano. Ele vai levantar essa pessoa da noite para o dia e vai colocar asas nas costas dela, e ela vai cortar os céus do Brasil e do mundo. E você que não acredita, vocês estão ouvindo a boca de alguém que recebeu essa promessa. Eu moro até hoje na cidade que eu nasci. A nossa igreja é pequena. Olha o que Deus fez na minha vida. E sabe por que Ele fez na minha vida? Porque eu sempre acreditei no sobrenatural. Alguém acredita no sobrenatural ainda? Então agora não dá um grito, não dá um berro de glória a Deus. Batizado com o Espírito Santo, Pai, renova ele, renova ela. Senhor, eu queria ouvir um coral de línguas estranhas aqui. Vai, pentecostal, adora, fecha os olhos e abre a boca. Esquece que está à sua esquerda, à sua direita. Se liga em Deus, permita que a glória dele tome conta de você. 4 meses, 5 meses atrás, e os crentes do Brasil inteiro choraram, ouvindo falar do avivamento lá no estado do Kentucky. Amigos meus foram lá, fizeram vídeos de lá. Não se explica. Alguém pensa que foi uma denominação religiosa? Não foi, foi uma capela. O que é uma capela? É um espaço feito para todas as religiões, dentro de uma universidade. O que aconteceu? Hora do recreio, universidade americana, perversão à flor da pele. Milhares de jovens modernos, uns vão para o campo para poderem fazer sexo escondido, na hora do recreio. Outros vão para outro canto para cheirar cocaína. Outros vão para outro canto jogar cartas. Outros ficam no celular vendo pornografia. Outros estão lá dançando hip hop. Mas no meio dessa turma tem 4, 5, 6 meninos e meninas crentes. Olharam para o outro, o que nós vamos fazer? Sexo? Não. Jogar? Também não. Drogar? Também não. Ver pornografia? Não. O que a gente faz? Vamos na capela. Mas quem vai estar pregando lá? Marco Feliciano? Não. Cantor Roberto Marinho? Licão? Não. Mas quem está lá? Só nós. E vamos fazer o quê? Vamos fazer um culto. 6 meninos. E começaram a louvar a Deus. O louvor saiu de 30 minutos para 1 hora, para 2, para 3, acabou a aula. Um dia inteiro, 24 horas, 48 horas, uma semana, 2 semanas, 1 mês, 2 meses, 3 meses. Não teve um paralítico andando lá. Não teve um cego vendo. O que aconteceu? Os desviados entraram, caiu de joelhos chorando, falando: eu quero voltar para Jesus. Milhares de pessoas voltaram para Jesus dentro de uma universidade. Eu estou aqui com milhares de pessoas. A diferença é que aqui ninguém está se prostituindo. Pelo menos acreditamos que não. Não estão jogando. Pelo menos acreditamos que não. Não estão vendo pornografia. Pelo menos acreditamos que não. Não estão fazendo coisas erradas. Pelo menos acreditamos que não. E a gente está aqui 1h30, 2 horas, batendo com uma picareta dentro de uma caverna, dentro de uma mina. A gente sabe que tem diamante, mas não estamos encontrando ele. Estamos trabalhando. Não podemos desistir. Ele quer nascer de volta. Vai acontecer um avivamento no Piauí. Vai acontecer um avivamento no Ceará. Vai acontecer um avivamento no Pernambuco. E não vai demorar, está chegando.
Eu posso ouvir os passos dele. Ele só está esperando alguém dar um start. Só está esperando você se desprender desse mundo e falar: eu acredito. Assumir a sua postura de pentecostal de verdade. Esquecer a sua beleza, esquecer o seu salto alto, esquecer a sua roupa apertada, esquecer o seu anel de formatura, esquecer tudo aquilo que pode, segundo você, tirar a sua dignidade como ser humano. E você se entregar a Ele numa adoração profunda. Se isso acontecer, nunca mais o diabo fará uma festa na sua vida. Já tem horas que eu estou ouvindo barulhos de espadas em cima do teto desse lugar. Há uma guerra, uma batalha aqui nos céus. Anjos e demônios estão degladiando. Eu já sei de quem é a vitória. Eu já sei de quem é a vitória. A vitória é sua. O que eu tenho que fazer, pastor? Permita o Espírito Santo voltar. Pastor, o Senhor disse que Ele não está dentro de mim. O Senhor tem uma prova? Tem. Ele não pode estar dentro de você pelo estilo de vida que você leva. Porque se Ele estiver dentro de você, tudo que você olhar, Ele vai olhar também. Se Ele estiver dentro de você, onde você for, Ele vai entrar junto. E Ele não pode entrar onde você tem entrado. Se Ele estiver dentro de você e você tocar em alguma coisa, Ele não pode tocar naquilo. Então Ele não pode estar dentro de você. Está entendendo o que eu estou falando? Eu tenho que desenhar. Ele está do seu lado. Mas quando você vai para aquele lugar, Ele breca e diz: daqui eu não posso ir. Ele está do seu lado. Quando você pega o celular e abre aquela porcaria e diz: dá licença, eu não posso ter isso porque eu sou santo. Quer que Ele vá para dentro de você? Quer que Ele volte? Faz um voto. Faz um pacto agora. Fala: eu vou melhorar. Eu vou ser mais crente. Eu vou parar de enganar minha esposa, meu esposo, meu filho, minha filha. Vou parar de enganar meu patrão, meu pastor. Vou parar de enganar a mim mesmo. Porque você pode se esconder nos olhos de todo mundo, mas não se esconde nos olhos de Deus. E eu não estou te ameaçando, eu não estou dizendo que você vai para o inferno, porque você sabe o caminho. Eu só estou dizendo que tudo que Ele tem para fazer na sua vida, Ele só não fez ainda porque você não tem deixado. Quem sabe hoje não é o dia da sua formatura? Quem sabe Jesus não te trouxe hoje aqui para te dizer: você vai fazer as obras que eu fiz, para outras maiores. Mas para isso, o Espírito Santo tem que estar dentro de você. Feche os seus olhos. Fala com Ele. Convida Ele. Pede perdão a Jesus. O perdão é instantâneo. Se o perdão é instantâneo, a casa fica limpa na hora. Fala para Ele: volta aqui para dentro. Quantos meses sem falar em línguas estranhas? Quantas semanas sem ser renovado? Pede para Ele agora: seja renovado. Pode falar em línguas. Pastor, eu nunca recebi, então recebe agora. Será que eu posso falar em línguas? Pode, Ele está aqui. Está de olho fechado ainda? Eu vou fazer um convite agora. Não sei se alguém vai ter coragem de atender o meu convite. E não é para vir aqui na frente porque o espaço é curto. Será que tem alguém aqui nessa noite que já pisou no Santo dos Santos, já profetizou, já orou em línguas, já pregou, já cantou, já sonhou com obra missionária, já orou num monte, continua na igreja, continua crente,
Mas você tem certeza que você já foi melhor do que é agora. Você teria coragem de dizer: eu preciso voltar a ser o que eu era. Eu preciso voltar a ter intimidade com Deus, ser cheio do Espírito Santo. Você teria coragem de ficar de pé no seu lugar? Pastor, e a pessoa que está do meu lado vai me ver: essa criatura aí não paga os seus pecados, não te perdoa, não paga as suas contas. Isso. Ele é nosso amigo. E nós vamos convidá-lo aqui nessa noite. Não se assuste se alguém do seu lado cair, não será endemoniado, pode acreditar. Porque os demônios não podem estar aqui. Eu já os expulsei no início da oração. Mandei eles para 5 quilômetros longe da mim. Feche os seus olhos e adore. Não se assuste se o seu corpo começar a tremer, você ter reações. Se você der lugar, Ele vai bailar com você nessa noite. Nosso amigo Santo Espírito, venha aquecer os corações. Feche os olhos. Venha curar e todo o seu poder. Vem, Espírito Santo. Vem manifestar os teus sinais. O que dizer, o que fazer quando Ele mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. Isso aqui é uma oração. Essa é uma oração. Faz de novo, Senhor. O povo de Fronteiras está pedindo, Senhor, faz de novo. Batiza com o Espírito Santo de novo. Arrebata deles de novo. Remova com línguas estranhas de novo. Visita a sua igreja de novo. Ah, Jesus.
Jesus Cristo Nazareno, se há verdade nas minhas palavras nesta noite, se o Senhor quer transformar essa cidade num palco de glória, se as caravanas que vieram nessa noite vão voltar para casa possuídas pela sua glória, dá um sinal que a sua presença está aqui. Enche este lugar com a sua glória. Mostra a sua presença, Senhor. Batiza com o Espírito Santo agora, lá onde eles estão. Renova agora, 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 vai encontrar duas pessoas, vai abraçar cada uma delas e vai dizer: o Espírito Santo
está dentro de você. Não deixe ele ir embora mais. Você nunca mais será o mesmo.